A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Depois de 26 anos, eu retorno a esse local. Aqui é um cenário onde aconteceu muita coisa na minha vida. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Claudenilson Santana Santos. A minha mãe, ela se chamava Maria Adália Santana. O meu pai, José Nilson dos Santos. Eu vou contar um pouquinho da minha história, o que é que esse cenário eu decidi gravar aqui para poder contar um pouquinho para vocês como foi que aconteceu o processo de eu conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Queridos, a minha mãe, ela tinha 4 filhos, né? Era 2 homens e 2 mulheres. Eu era o mais velho da família. E a minha mãe, ela era uma pessoa que ela bebia bastante, né? Ela era alcoólatra. Na sua maioria, quando ela bebia, ela passava 3, 4, 5 meses bebendo sem parar. E durante esse período a gente sofreu bastante. As minhas irmãs, como era filha de outro pai, elas foram morar com o pai. O meu irmão, que era surdo, ele logo saiu de casa e foi adotado por outra família. Só quem ficou em casa foi eu, para poder cuidar dela, né? E foi muito difícil, porque durante esse período assim que eu estava ali junto com ela, porque também eu não fui criado praticamente com ela, né? Que eu ia para as casas, ela me levava para casa das minhas tias, eu passava um tempo na casa de um tempo na casa do outro, mas sempre eu retornava lá para ficar com ela, porque era minha mãe, né? Eu amava bastante, eu queria estar com ela mesmo em meio aqueles momentos ali que ela, quando estava bebendo, ela era bem agressiva, né? Ela muitas vezes me agredia bastante, ela já tinha me queimado de ferro. E assim, todos os meus irmãos se afastaram, somente eu fiquei com ela ali. Como eu havia aprendido com a minha avó, que deveria honrar o pai e a mãe, apesar de eu não ter conhecido a figura paterna, eu apenas vi o meu pai assim, quando eu era bem pequeno. E aí ele foi para São Paulo. Depois ele prometeu para mim que iria retornar, iria trazer para mim um radinho. Mas foi quando eu recebi uma notícia, uma infeliz notícia, que ele tinha falecido. Então a figura paterna não foi presente na minha vida, foi mais a figura materna, que foi ela. Então assim, apesar de ter de idas e vindas para a casa de alguns tios, para a casa de algumas tias, mas eu sempre eu queria ficar ali próximo a ela. Até que um dia eu decidi realmente ficar ali, custasse o que custasse. E não foi fácil a minha vida. Eu sofri bastante, eu passei muita fome. Para vocês terem ideia, quando a minha mãe, quando eu estava junto com ela, ela alugou uma casa. Como ela não tinha um trabalho, ela começou a fazer vida para poder sustentar a nossa casa, né? E muitas das vezes eu presenciei muito isso, né? E aí eu vi aquela situação. Até então eu não era pensionista, não recebia ainda uma pensão. Foi quando depois resolveram toda a papelada, mas até aí o sofrimento foi muito grande, porque ela, além de fazer vida, algumas vezes ela bebia e ficou foi uma vida totalmente, realmente, coisa do inimigo, sabe? Então assim, eu vendo aquele sofrimento dela, eu comecei a ir para a porta do G Barbosa. Eu fui lá para a porta do G Barbosa para poder pastorar a bicicleta, para poder ganhar um trocadinho e também levar para casa um feijão, um arroz. E a nossa vida era assim, desse jeito, sabe? Mas eu via o esforço dela para poder sustentar a minha pessoa, eu via a dificuldade que ela passava, e eu sempre amava a minha mãe, independentemente do que ela me fazia. Eu não chamava ela de mãe, eu chamava ela de Adélia, porque eu chamava ela minha avó, né? Afinal da minha avó, eu chamava ela de mãe, porque eu fui criado praticamente também com minha avó. Então assim, minha vida foi uma vida muito complicada, uma vida muito difícil. Então assim, no momento em que eu estava passando, o que é que esse cenário aqui tem a ver com isso? Até então eu não tinha conhecido o mundo das drogas. Eu estava trabalhando em uma cerâmica. E aí, o que aconteceu? Eu recebi ali um convite de um amigo para poder sair. A gente estava saindo do trabalho, era noite. E aí quando a gente trabalhou durante o dia, e trabalhamos também nessa noite. E nessa noite, justamente ele me chamou para sair. E aí quando ele chegou, bem próximo ali, aí antes de chegar aqui nesse local, ele ofereceu para mim, eu ver ali com uma latinha de cola. No momento eu estava totalmente fragilizado, né? Eu sofria bastante, né? A minha mãe já passava 3, 4, 5 meses bebendo sem parar. Então a minha vida era uma vida totalmente desestruturada, uma vida bagunçada. E eu não tinha uma perspectiva de uma vida melhor. Foi quando, naquele momento de fraqueza, eu cedi. Eu experimentei ali a cola
E dali em diante, queridos, a minha vida ela mudou completamente, né? A minha vida se tornou uma vida realmente de sofrimento. Cada vez mais o sofrimento começou a aumentar, porque eu comecei agora a cheirar cola, e todas as vezes que eu ia usar droga, eu vinha para esse lugar aqui. Aqui era o lugar onde eu vinha usar a droga para tentar me aliviar daquilo que eu passava em casa. Eu achava que a droga ela ia trazer a solução para a minha vida, porque eu achava, né? Era uma forma que eu estava me matando, achando que ia trazer para mim o consolo e o conforto. Mas o que eu percebi foi que estava cada vez mais, a minha vida estava cada vez mais piorando e a situação estava se agravando. Graças a Deus que eu cheguei somente a conhecer a cola e a maconha. Eu não conheci o crack, não conheci cocaína. Graças a Deus que Deus só permitiu que eu chegasse a passar por esse momento aí. Eu sei que muitos podem falar assim, mas você tinha um livre-árbitro para escolher não usar. Mas imagine, o momento da fragilidade, o momento da fraqueza, que foi aquele momento que eu estava passando, foi justamente naquele momento ali que o diabo ele me pegou, sabe? E aí esse local aqui era o local onde eu vinha, trazia todo o sofrimento para cá. E eu me afundava nas drogas, eu nunca fui preso, nunca matei ninguém, graças a Deus. Mas a minha vida aqui me relembra muita coisa do passado, sabe? Esse momento ruim que eu passei. Mas foi aqui, justamente nesse local, que Deus ele me resgatou. Eu vou contar para vocês como foi que aconteceu. Eu queria ler um texto aqui da palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 8, e o versículo 32. Eu estou tentando resumir, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo para que vocês compreendam. Não tem como eu falar, contar todo o testemunho, porque é muita coisa, mas eu estou tentando resumir para que você entenda. Aqui diz assim no capítulo 8 de João, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como foi que aconteceu o processo de eu conhecer a Cristo? Sabe, em uma certa ocasião em que eu estava aqui, bem ali naquele local ali, tem uma árvore muito grande. Como tem muito tempo, há mais já 26 anos, então aqui muita coisa mudou. E eu estava ali naquele local, daquele outro lado de lá, e isso era noite. Tinha vez que eu saía daqui, era 10 horas, era 11 horas. Tinha vez que eu passava a noite aqui, eu dormia aqui. E o que aconteceu, queridos? Ali apareceu um clarão, e nesse clarão apareceu um ser. Eu olhei e vi algo branco. E eu vi uma voz, e naquela voz saía assim, nitidamente, o que é que você quer? E eu chorando, eu lembro que eu olhei assim para o alto e eu disse bem assim, eu quero que minha mãe deixe de beber. Depois desse dia em diante eu percebi que a situação da minha mãe ela começou a piorar. Hoje eu sei, depois que eu conheci a palavra de Deus, hoje eu tenho uma certeza de que aquela voz não foi a voz de Deus. Porque eu já passei por algumas experiências de ouvir a voz de Deus e perceber totalmente a diferença. Porque depois daquele dia a situação de minha mãe piorou. Ela começou a cada vez mais se afundar ali. Então não foi algo realmente vindo de Deus. Ali foi o inimigo naquele momento ali. E eu percebi, queridos, que realmente o inimigo ele é sagaz. Sabe, daí em diante, como foi que aconteceu? Era uma luta espiritual. Quando eu estava vindo uma certa vez para cá com os amigos, ali no meio do caminho, eu desmaiei. E nesse desmaio, eu acordei com uma voz bem longe, bem distante, de um vaqueiro. Essa voz, eu vi aquela voz bem distante, bem distante. Quando eu me acordei, me levantei, que eu olhei, os amigos estavam indo assim na frente. E ali eu senti o Espírito Santo, falar, esses que são seu amigo? São seus amigos, esse aí. E daí dentro, quer dizer, eu comecei a perceber que esse lugar não era um lugar ideal para mim. Eu comecei a refletir e a pensar na minha vida, mesmo naquele sofrimento que eu estava passando, eu comecei a perceber e analisar que aquilo não era bom para mim. Eu comecei a me afastar das amizades ruins, os ambientes, festas, todo tipo de coisas que me prejudicava, eu não queria mais. E aí foi onde começou o conflito espiritual, onde começou a batalha e o diabo ele tentou ceifar a minha vida de tudo que é jeito. Eu esqueci de falar para vocês, relatar, nesse mesmo dia que eu desmaiei, eu caí de uma árvore ali à frente, bem alta, e esses amigos que estavam nesse mesmo dia, eles disseram, Claudinilson, eu não sei como você não morreu, porque quando a gente viu você caindo de cima da árvore, a gente disse, esse aí já foi. Mas sabe, hoje eu tenho os pulsos, eu não posso pegar muito peso, porque incomoda bastante. Então assim, a minha vida foi uma vida muito sofrida, queridos, não foi fácil para mim, sabe? Para que vocês tenham ideia, todas as vezes que chegava essas festividades de ano, todas as festas que tinha, eu não recebia um presente da minha mãe. Ela me espancava, porque na maioria das festas ela bebia. Minha mãe era uma ótima pessoa quando ela não estava bebendo, mas quando ela bebia, o inimigo tomava conta dela e ela
ela destruía tudo que tinha em casa, né? Ela me espancava, ela me obrigava a fazer cigarro. Eu nunca bebi, eu bebi uma vez, para dizer que eu nunca bebi uma vez, não gostei. Tentei fumar, não gostei. E graças a Deus, que Deus já estava trabalhando na minha vida. Então não foi fácil. Mas para vocês terem ideia, depois que aconteceu todas essas coisas, aí agora eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com um amigo. Me ofereceu um estudo bíblico e eu comecei a estudar a Bíblia, e dali em diante eu comecei a perceber. Todas as vezes que eu estudava as Escrituras, eu me apaixonava pela maneira de Jesus, ele demonstrar o seu amor por mim. E eu não pensei duas vezes, querido. Naquele momento em que eu descobri o que era que Jesus queria para a minha vida, eu entreguei completamente a minha vida a Jesus Cristo. Sabe? Hoje eu tenho marcas que são marcas do pecado. Essas tatuagens, eu tenho 7 tatuagens no meu corpo. São coisas que machucam, porque eu já sofri muito preconceito, inclusive na igreja. Já sofri muito preconceito com irmãos de igreja. Então assim, as pessoas muitas das vezes, quando ela olha para você e vê você com tatuagem, muitas pessoas elas acham que você é um marginal. Na sua maioria, que ali não presta. Já aconteceu muito isso. Então assim, eu já sofri vários preconceitos, mas eu agradeço a Deus porque Deus ele me ama da forma que eu sou. Quando ele me chamou, eu tinha essas tatuagens. Eu fiz isso quando eu era adolescente, né? Ali todo mundo naquela euforia, todo mundo não tinha uma instrução. Não tinha um pai presente ali para poder dizer, vá por aqui. Ou minha mãe também, ela é uma pessoa sofrida, ela sofreu bastante também. Ela foi rejeitada pelo meu avô. Então, assim, é um conjunto de coisas que levam muitas das vezes a pessoa a cometer determinadas coisas. Então, assim, queridos, não julguem as pessoas. Não julgue uma pessoa que está usando droga, porque você não conhece a realidade dele. Você não sabe o que é que a pessoa ela está passando. Tem coisas que eu tenho vergonha de estar relatando para vocês aqui nesse vídeo. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu sei que existem pessoas que estão vivendo na mesma situação que eu, ou pior. Mas eu quero dizer aqui para você, se Deus ele foi capaz de transformar a minha vida, se Deus foi capaz de me dar uma oportunidade, uma nova chance, Ele também pode fazer isso na sua vida. Basta você dar o seu coração e basta você dar um passo de fé. Sabe, foi difícil? Foi, não foi fácil. Eu chegar até aqui tem sido difícil, na verdade, né? Porque depois que eu aceitei a Cristo, a primeira coisa que o inimigo fez foi ceifar a vida de minha mãe. Minha mãe ela faleceu com 36 anos de idade. Minha mãe morreu afogada. Veja, como é que uma pessoa morre afogada e não bebe água? Ela morreu afogada. Depois, mais algum tempo, aí agora o diabo tira a vida de meu irmão com câncer. Então de lá para cá é pura luta e perseguição, o inimigo me perseguindo de todas as formas. Mas Deus tem sempre cuidado de mim, Deus sempre tem me dado força e coragem para permanecer firme, porque não é fácil, amados. Mas uma coisa eu aprendi, todas as vezes que eu estou passando por lutas, eu aprendi a depender de Cristo. Hoje Deus ele me deu uma família, eu tenho uma família, tenho 2 filhas, tenho um filho, tenho a minha esposa. Então assim, eu agradeço a Deus, porque aquilo que eu não tinha no passado, Deus está dando para mim. Eu sei que Ele tem muitas coisas melhores para me dar, e o que eu mais almejo do fundo do meu coração é um dia ir morar a eternidade com Ele. Esse lugar aqui foi um cenário um local de sofrimento. Muitas lágrimas foi derramada aqui. Aqui por muitas vezes eu me encontrava aqui sozinho na solidão. Por muitas vezes eu queria tirar minha vida, mas eu não tinha coragem de colocar uma arma. Eu não tinha coragem. Então a única forma que eu encontrei para tirar aquela dor que eu passava era usando droga. Eu nunca fui prejudicar ninguém, pelo contrário, eu vinha para cá, me isolava aqui nesse lugar, aqui, um local que era totalmente diferente. Aqui é um local onde se deu-se uma batalha espiritual. Jesus lutando pelo trono do meu coração e o inimigo lutando para destruir a minha vida. E aqui foi o lugar onde deu-se início a um grande conflito. E foi aqui onde Jesus ele demonstrou o seu cuidado e o seu amor. Nos momentos que eu estava sozinho, onde não tinha amigo, onde não tinha parente, onde eu não tinha ninguém ao meu lado, foi justamente nesses momentos que eu me encontrava sozinho que Jesus ele demonstrou o seu amor e o seu cuidado. Por muitas vezes, com vários amigos que estavam aqui, que aparentemente amigos entre aspas, quando estavam usando droga, eles e muitos aqui, Deus me livrou de muitas coisas, sabe, queridos? Eu tive muito pensamento na minha cabeça. Eu pensei ainda em formar uma quadrilha. Quando eu presenciava ali o meu sogro, o meu padrasto, maltratando a minha mãe, algumas vezes eu pensei em tirar a vida dele, sabe? Esses pensamentos negativos, esses pensamentos que são pensamentos diabólicos, eu fui alimentando no meu coração. E Deus ele foi tirando todos esses pensamentos, tudo aquilo que era ruim, aquela natureza ruim,
aquilo que o diabo estava tentando colocar na minha mente, aquilo que ele estava tentando colocar no meu coração, Deus foi tirando. Não foi fácil chegar onde eu cheguei, sabe? Eu tenho procurado fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não sou perfeito, mas a vida do cristão não é fácil, é uma vida de dificuldade, sabe? Eu costumo dizer que eu renasci da cinza. Deus me tirou da cinza. Sabe quanta fome eu já passei nessa vida, amados? Foi muita fome que eu já passei. Sabe quanta rejeição eu já passei nessa vida? De estar dormindo em uma casa e a pessoa chegar e logo cedo a pessoa dizer: saia daqui, vai embora. De você querer ir para um lugar porque você não tem o que comer, sabe? E a pessoa muitas das vezes lhe expulsar, um local para você dormir e você não ter. Então, onde era que eu encontrava abrigo? Eu vinha para cá. Era esse local aqui, que eu achava que usando a droga, esse ia trazer a paz a qual eu necessitava. Mas foi aqui, através das Escrituras, que eu comecei a conhecer de quem de fato era Cristo. E Jesus, ele foi se revelando através da sua palavra. Eu sou apaixonado por Jesus, porque foi nos momentos mais difíceis da minha vida, naquela queda que eu tive ali, eu creio, eu tenho certeza que Jesus, ele me amparou, porque eu poderia naquele momento não estar mais aqui. Muitos daqueles que estavam aqui comigo hoje não existem mais. Muitos já descansaram. E hoje eu estou aqui para contar essa história para você. Então creia, meu amado, se Jesus, ele foi capaz de transformar a minha vida, tirado do fundo do poço, como diz lá o Salmo 40, versículo 3, tirou-me de um tremendal de lama. Eu estava no poço. Eu estava completamente sem saída. Não tinha saída para mim, queridos. A única alternativa que eu tinha era Jesus Cristo, e ele não me desamparou. Você já parou para analisar se Jesus, ele olhasse para mim e falasse: aí é mais um? Mas não. Jesus olhou para mim e ele disse: aqui é mais um que eu vou transformar, e ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Sabe, eu queria dizer para você agora que é cristão, tenha cuidado como muitas das vezes você trata os irmãos. Você muitas das vezes não sabe o que é que ele já passou e o que é que ele passa. Sabe o que é que muitas das vezes mais dói no meu coração? É ver que muitas das vezes o lugar onde nós deveríamos ser amados, muitas das vezes nós somos odiados. No lugar onde nós deveríamos encontrar apoio, aonde muitas das vezes nós deveríamos encontrar abrigo, é o lugar onde muitas das vezes o inimigo usa a pessoa para poder nos ferir. Então veja, é um turbilhão de coisas que vem sobre a nossa mente para tentar tirar a gente dos caminhos do Senhor. O inimigo, ele usa pessoas da igreja, o inimigo, ele usa fatos, ele usa situações, problemas conjugal, problema financeiro, ele usa problemas de todos os sentidos, problema enfermidade, para poder tentar afastar você de Jesus. Ele vai tentar fazer de tudo. Ele tirou a vida de minha mãe, ele tirou a vida de meu irmão, sabe? O inimigo, ele com certeza ele me odeia, mas enquanto Jesus, ele me der fôlego, enquanto Jesus, ele for o meu amparo e o meu comandante, eu estarei fazendo a sua vontade. Sei que existem muitas coisas na minha vida que precisam ser mudadas, mas eu quero que Deus me use para que eu possa ajudar outras pessoas a encontrar esse amor que eu encontrei. Hoje eu sei o que é realmente o amor de Cristo, porque foi nessa situação que Jesus, ele demonstrou. A maior prova do que essa, amado? Não existe, não tem como. Deus, ele me livrou de tantas coisas. Deus já me livrou de tantas coisas. Esse vídeo com certeza teria que ser um vídeo muito maior se fosse para eu contar aqui, relatar todos os livramentos que Deus, ele já fez na minha vida. Desde quando eu aceitei a Cristo, que Jesus, ele tem demonstrado o seu carinho, o seu amor. E antes mesmo, hoje eu sei muitas coisas que não aconteceu comigo, foi porque Jesus, ele tinha planos na minha vida. Eu quero finalizar esse vídeo falando aqui para você o seguinte: abra seu coração para Jesus. Deixa ele fazer um milagre na tua vida. Deixa Jesus mudar a tua história como ele mudou a minha história. Eu sei que existem muitas coisas que precisam serem mudadas, mas eu creio, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus que tem mudado a minha vida, que tem mudado meus hábitos, que tem mudado a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir, é o mesmo Jesus que está agora aí falando para você através desse vídeo, que ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar completamente a sua história. Se você acredita nisso, você coloque aí nos comentários amém. Ore por mim porque eu preciso, ore pela minha família, porque nós precisamos das orações de vocês. Sabe, um dia eu quero encontrar com vocês na eternidade. Que Papai do Céu abençoe a sua vida, que Papai do Céu abençoe a sua família. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração
em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu vou apresentar um pouco para vocês aqui dentro do local e vocês para ver mais ou menos aonde era que eu ficava, e aí que Deus possa tocar no seu coração e que você possa se sentir sensibilizado com essa mensagem e que o Espírito Santo o incomode, para que você possa o aceitar Ele enquanto a porta da graça está aberta. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, aqui é o local, ali era onde tinha uma árvore, foi o local onde eu caí, né, de cima da árvore. Isso aqui tem uma árvore lateral, ali está o local mostrado ali que tiraram a árvore. E foi ali que Deus me resgatou, né, daquele momento ali que eu caí, uma árvore bem alta. E graças a Deus, Deus me amparou. Esse local aqui era o local onde eu ficava, né? Aqui esse local não tinha tanta árvore como está tendo agora, né? 26 anos, então um tempo se passou. Mas eu vinha para cá e aqui era o local onde eu ficava direto aqui, né? Usando droga, na solidão. Algumas vezes eu vinha para cá para pescar e ficar por aqui para não alimentar na minha mente tanto sofrimento como eu passava lá. Então realmente aqui tem muitas lembranças na minha mente de muitas coisas que aconteceu aqui. Eu sei que tudo que aconteceu aqui, Deus permitiu que acontecesse, porque tudo é da permissão do Pai. Deus me livrou de todos os perigos do inimigo, coisas que o inimigo tentou fazer para destruir a minha vida. Deus me resgatou. E aqui, quando eu olho para esse local aqui, eu vejo aqui um cenário hoje onde realmente o Espírito Santo mudou a minha vida realmente, através dessa luta espiritual, de muitas coisas que aconteceram aqui. Deus foi mostrando para mim realmente o seu amor e o seu interesse em me salvar, né? Então muita coisa aconteceu. Eu sei que essas coisas aconteceram e Deus permitiu porque tem um propósito do Senhor. Nada acontece por acaso. Então tudo, meu querido, tudo que acontece na tua vida, existe um propósito de Deus. Você pode estar falando assim, mas você quer dizer que tudo que aconteceu na sua vida era propósito de Deus? Claro que não. Mas todos os males que aconteceu na minha vida, Deus permitiu que aquilo acontecesse para que me tornasse o homem que eu sou hoje. Claro que o propósito de Deus, a palavra de Deus diz que o que Deus pensa para nós é pensamento de paz, não é de mal. Mas existem coisas que Deus ele não pode interferir na nossa vida, amados. Existem escolhas que foi eu que fiz, que eu teria que engolir as consequências. Coisas que nem eu mesmo escolhi, mas eu teria que realmente aguentar, porque era outra pessoa que escolhia, no caso a minha mãe e outros mais. Então assim, existem situações em nossa vida que fogem muitas das vezes da nossa alçada. Coisas que a gente muitas das vezes não tem domínio, não tem como, é inevitável. O sofrimento que ela passava, esse sofrimento ela trouxe para mim também. Então, são coisas que é lamentável, mas infelizmente acontecem em muitas famílias. Mas graças a Deus que Deus ele me conservou com vida. Muitos hoje não estão aqui, mas eu agradeço porque Deus está me mantendo vivo. E eu tenho certeza que Ele tem um propósito na minha vida. Então eu agradeço a Deus também, porque foi justamente aqui nesse local que aconteceu todas essas coisas. E eu sei que Deus ele é um Deus maravilhoso. Deus ele é um Deus misericordioso. Eu só sou grato a Ele por todas as bênçãos e por todas as dádivas que Deus ele fez e Ele faz na minha vida. Eu vou orar com você.